Questão 35. A respeito da repercussão geral em matéria recursal, assinale a alternativa correta. Haverá repercussão geral quando o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do STJ? Não, a repercussão geral é que contraria súmula dominante ou jurisprudência dominante do STF. São presunções de repercussão geral, artigo 1035, parágrafo 3º do CPC. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que 1. Contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF, não do STJ. E 2. Foi revogado. E 3. Então, na verdade, que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, não é lei da federação, cuidado que a VUNESP faz essa pegadinha também, que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Portanto, a incorreta. É do STF, não do STJ. B. A decisão que conhece o recurso extraordinário, ela é irrecorrível, não dá para recorrer dela quando a decisão constitucional nela versada oferecer repercussão geral. A decisão que conhece o recurso extraordinário, você não pode recorrer dela, ela é irrecorrível quando a questão constitucional nela versada oferece repercussão geral. Eu sei que ela é irrecorrível quando não tem repercussão geral, não ao contrário, né? Ela é irrecorrível quando não tem repercussão geral, ele nega e você senta e chora. O STF nega e você senta e chora. E não tem recurso para isso, só me engano é 1035. O próprio 1035, olha, parágrafo 1º, né? Mentira, o 1035 sim, inteiro. O STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos desse artigo. Então, o STF ele não conhece o recurso extraordinário e a decisão dele, nesse caso, é irrecorrível quando não tiver repercussão geral. Entendeu? Não é quando tiver, quando oferecer repercussão geral, é quando não oferecer repercussão geral. B. Em sentido diverso, dispõe o artigo 1035 caput do CPC, que o STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. Ok? Então, se tiver repercussão geral, o STF vai conhecer dele. Não é que ele não vai conhecer, ao contrário, né? Então, tá errado. Voltando, ele só não vai conhecer e dessa decisão que ele não conhece vai ser irrecorrível quando não tiver repercussão geral. Letra C. Caberá inicialmente ao Tribunal de Origem, TJ, o exercício do primeiro juízo de admissibilidade, né? Analisando a existência de repercussão geral, arguida em sede de preliminar de recurso extraordinário. Eu saí correndo quente fervendo nessa aqui, porque eu sei que o TJ ele faz uma admissibilidadezinha, né? Então eu falei, uai, eu sei que ele faz, ainda inclusive eu achei isso um absurdo, tanto é que se ele não deixa passar, cabe agravo em recurso extraordinário. Mas eu não sabia que em caso específico de repercussão geral, ele não faz essa análise. É letra C, 1035, parágrafo 2º, ó. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do STF. Então, não é o Tribunal de Origem, 1035, parágrafo 2º. Ó. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo STF, tá? Então, ele não vai analisar repercussão geral, o TJ. É uma exceção aqui, porque vamos voltar para o 1030, quando o TJ está fazendo a admissibilidade. Aqui, ó. 1030, ele faz o juízo de admissibilidade, nega prosseguimento nesses casos, ou ele encaminha e tal. Aqui ele realiza o juízo de admissibilidade, se positivo, e remete para o STF para o TJ. O que ele pode fazer para analisar? Quais os juízos de admissibilidade que o TJ pode fazer na análise do STF, do recurso extraordinário e do recurso especial? A. O recurso ainda, ele manda para o STF para o TJ, se o recurso ainda não foi submetido à repercussão geral. Ele vai olhar e falar, está submetido à repercussão geral?
se não estiver submetido a uma repercussão geral que o próprio STF já decidiu, então eu posso mandar para o STF. É isso que essa é a análise que ele vai fazer. Ele vai analisar se o STF já estabeleceu que houve repercussão geral. Se já houve repercussão geral, ele não manda para o STF o recurso. Então, o recurso não pode estar com repercussão geral. Mas não é ele que vai fazer essa análise. A pergunta, olha o que a letra C fala. Não é o tribunal de origem que vai fazer analisando se existe ou não. Ele vai ver se existe lá no STF. Não é que ele vai analisar se esse caso é repercussão geral ou não. Ele vai falar, o STF já falou que isso é repercussão geral lá no STF. O STF está falando que isso aqui tem repercussão geral. É diferente dele mesmo falar. É uma pegadinha muito boa essa da VUNESP. O VUNESP está de parabéns. Realmente muito boa. Então, o TJ ele vai no juízo de admissibilidade extraordinário, ele vai analisar se o STF está falando que aquilo tem juízo, tem repercussão geral. Ele não é ele mesmo que vai analisar se tem repercussão geral. Quando vai olhar no STF, vai falar, STF, você já falou que isso aqui tem? É diferente. E aí, se não, o STF ele fala assim, o STF não falou que isso aqui tem repercussão geral, então eu vou mandar para vocês, tá? Agora, se o STF já falou que tem repercussão geral, ele não manda, entendeu? E aí ele também manda para o STF se o recurso tiver sido selecionado como representativo da controvérsia, desde que o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia ou o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. Mas aqui para a questão é importante isso. Caberá inicialmente ao tribunal de origem, em primeiro juízo de admissibilidade, analisar a existência de repercussão geral? Não. Ele vai analisar se o STF já decretou repercussão geral neste caso, ou em julgamento repetitivo. É diferente dele falar que ele mesmo vai apreciar se tem repercussão geral ou não. Artigo 1035, parágrafo 2º. O recorrente deverá demonstrar a existência da repercussão geral para apreciação exclusiva pelo STF. É o STF que vai apreciar a repercussão geral, não é o tribunal de origem, tá? O ministro relator poderá admitir, na hipótese de repercussão geral, a manifestação de terceiros subscrita por procurador habilitado. Essa é a correta. Eu realmente não estava ligada nesse 1035, parágrafo 4º. O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiro subscrita por procurador habilitado nos termos do regimento interno do STF. Então, 1035, parágrafo 4º, o relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiro subscrita por procurador habilitado nos termos do regimento interno. E a letra E, por fim, está falando que cabe agravo de instrumento de despacho denegatório. Deixa eu tomar uma aguinha, só um minuto. Falando assim a letra E. Cabe agravo de instrumento de despacho denegatório. Estou perguntando, cabe agravo de instrumento de despacho denegatório contra a decisão que não conhece o recurso extraordinário quando a questão não oferece repercussão geral? Não tem recurso contra a decisão. Essa decisão é irrecorrível. A VUNESP adora perguntar isso, gente. Já, umas 5 questões já que eu já vi isso. Da decisão do STF que não conhece o recurso extraordinário porque ele fala que não tem repercussão geral, ela não cabe recurso, ela é irrecorrível, né? 1035 caput dispõe que a decisão do STF que não conhecer o recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, ela é irrecorrível. Se não vejamos, o STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral dos termos deste artigo. Note-se que não é o caso de recurso a não ser admitido no tribunal de origem do recorrido do TJ. Se fosse o caso, seria agravo interno, né? O agravo em recurso extraordinário. Mas aqui está falando, faz referência ao não conhecimento do recurso pelo próprio STF, em juízo de admissibilidade, pelo não preenchimento do requisito de repercussão geral. Dessa decisão não cabe recurso, ela é irrecorrível. E 35, o STF, em decisão irrecorrível, sem recurso, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral no termo deste artigo. Questão 35, ok.